Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Já preparou aquele cafezinho hoje? Se não preparou, já sabe. Preparar. Hoje a gente vai falar sobre cultura empresarial. Por que eu vou falar sobre isso? Porque foi um dos temas que eu abordei recentemente lá na escola, né, com os meus pais. E agora de manhã, 7 horas da manhã, a gente vai participar de um treinamento presencial também sobre cultura, RH, essas coisas, né? Contratação. Porque a gente percebe que essa geração de agora, a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoa. E eu falo assim porque é uma coisa que na minha época não tinha. A gente trabalhava, tinha que dar o nosso melhor e receber o salário e ficar tranquilo. Agora, eles querem ganhar muito, querem ganhar bastante, fazendo pouco, né? E qualquer coisinha já é motivo de faltar, né, no trabalho e tudo mais. E até uns tempo atrás, recebemos um palestrante lá na escola e ele falava assim: quem dá banana contrata macaco. Dá banana contrata macaco. Ou seja, se você paga pouco, você vai contratar pessoas menos desqualificadas. E até certo ponto isso faz um pouco de sentido, né? O salário ele é importante sim, mas eu também conheço um outro lado da moeda. Já passei por isso, que a pessoa tem que se sentir pertencente a algo maior do que simplesmente ir lá fazer uma coisa, vai embora, volta no outro dia, faz aquela mesma coisa e parece que não cresce, não avança. O ser humano ele tem que sentir que ele está avançando na vida. Se ele sente que ele está parado, ele desestimula. Deixa eu pegar meu café aqui. Então, se a gente percebe que estamos parados, a gente fica desestimulado a fazer coisas novas, né? Teve uma época da minha vida onde eu trabalhava numa empresa de colchão e trabalhei lá por quase 10 anos. E nos últimos 2 anos que eu trabalhei lá, eu já, não acontecia nada de novo, sempre as mesmas coisas e eu não sentia que eu tava crescendo e eu queria crescer. E aí chegou um momento que eu falei, ó, eu vou sair, né? Vou sair porque me ofereceram uma oportunidade para ganhar um pouco mais, né? Na verdade, eu ganhava 2.000 e me ofereceram 3.000 para trabalhar. Ou seja, R$ 1.000 a mais para mim trabalhar em outro lugar que aparentemente eu ia conseguir ajudar a crescer aquele lugar. Ou seja, eu tava além do dinheiro, que era um dos fatores motivacionais, tinha também o fator crescimento. E aí na época, não, você não vai sair, não vai aumentar seu salário. Aí mais do que dobraram o meu salário na época, do dia pra noite. Só que, beleza, na primeira semana você fica feliz, passa um mês, você já começa a ver que nada mudou, mas você não mudou e a empresa não mudou. Simplesmente estão pagando mais pra você. Você continua fazendo as mesmas coisas. E aí você não sente que nada vai acontecer. Você tá ganhando mais. Mas aí você entra naquele padrão de vida já, né? Você se adequou àquele padrão de vida do salário novo e nada vai acontecer. Mas por quê? Porque não se tem uma cultura clara. E eu falo isso porque tenho meu primo e meu tio. Eles têm uma das maiores indústrias de ferro e aço do Brasil. E a gente tem acesso à empresa deles. Eles passam, assim, quando a gente se reúne em filha, eles passam números pra gente, né? Eles falam assim das conquistas e a gente sabe o histórico de onde eles vieram. E nos últimos anos, o que eles estão fazendo é em prol da cultura da empresa, né? Criando cultura na empresa. A empresa está crescendo demais, né? A empresa está criando nome. Só que meu primo tá focado. Meu tio ele já tá saindo de cena já, né? Agora quem tá ficando mais é meu primo. Então, ele tá aprofundando na cultura da empresa. Por quê? As pessoas elas precisam lutar por uma causa maior do que o salário, do que o dinheiro. Elas precisam sentir que tá fazendo parte de um todo. E é isso que falta na escola. Essa foi uma das reuniões que eu tive com os meus pais, né? E falei, a gente precisa saber por que nós está lutando. Todos os dias a gente acorda e vem aqui fazer o quê? Salário, beleza, né? Todo mundo recebe um salário ali e tá bom. Não é porque recebe 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Não é por causa disso. É por causa que não tem um estímulo além do dinheiro. Porque, como eu disse, mais do que dobraram o meu salário do dia pra noite. E eu fiquei só motivado na primeira semana. E nas últimas, depois passou um mês, 2 meses, tudo voltou a ser como era antes. Não tinha um estímulo maior.
Pelo que eu tava lutando? A empresa que eu dei exemplo aqui do meu tio, eles têm uma meta de até 2030 chegar a 1 de faturamento, 1 bilhão de faturamento. E toda vez que o dia que eles foram divulgar essa meta para a empresa, eles fizeram um evento, Fizeram um evento e deram a bonificação. Mandaram uma carta para cada colaborador com uma bonificação em dinheiro, explicando qual que é o sentido deles estarem ali. Que eles são peças de uma engrenagem, de um todo, Então, quando se tem uma clareza do todo, para onde a empresa está indo, e eu quero chegar lá, eu tô vendo que a empresa vai crescer, eu quero crescer junto, e aí você sente que todos os dias você acorda motivado para fazer algo maior, Então, é por isso, as empresas elas têm que se adequar a isso. Hoje em dia, tem que se adequar, não pode se focar só no salário, tal, bem-estar. Não, você tem que fazer também com que a pessoa entenda que ela está lutando por algo maior, Que aquele crescimento depende dela também. Sozinho, o dono ali, o patrão, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E é isso que a gente quer fazer na escola. A gente quer saber para onde a gente está indo. Para que lado a escola está indo. Qual que é a pretensão da escola daqui 10 anos. Qual que é a meta da escola daqui 10 anos. Enfim. E isso eu já tinha falado. Foi bom que mandaram um e-mail lá pro meu pai convidando ele para fazer um treinamento presencial. E porque santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Eu tenho um conhecimento limitado quanto a isso. Eu procuro entender, procuro saber, mas não é minha área. Então, foi bom. Quando ele falou que tinha um treinamento, eu falei, vamos fazer. Porque eu já sinto também que ele sozinho, ele já não quer mais ficar indo fazer. Então, eu também já me predispus a falar para ele, vamos fazer junto, vamos ir, vamos aprender. Porque meu pai é um homem muito culto e muito inteligente. Só que ele parou, estagnou ali e ele tá tentando sair das dívidas da pandemia ainda. E aí a cabeça dele parece que só fica focado só nos problemas, nas dívidas ali. E a gente tem que encontrar um caminho no meio disso tudo, no meio dos problemas. A gente não pode fingir que não tá vendo o problema, isso não tem como. Mas a gente tem que encontrar uma solução de longo prazo, Pensar numa estratégia de longo prazo, daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual que é a nossa meta? E aí, eu tô tentando fazer ele enxergar isso. Qual que é o nosso sonho? Nosso sonho não morreu. Nosso sonho, ele vai continuar. Então, mas para isso, a gente precisa deixar claro para todo mundo que tá aqui dentro qual que é o nosso sonho, pelo que a gente está lutando todos os dias. A gente tem os desafios diários ali dentro da escola de cuidar de crianças e de colaboradores, mas tem um desafio também maior que a gente tem que criar, que é criar a cultura para que a equipe abrace a causa. Porque se só 3, 5 abraçam a causa, fica difícil levar um negócio de 200 crianças e 40 colaboradores. Fica muito difícil. Porque o pagar o salário, ele não é o fator motivacional principal ali. Eu já percebo isso, Ainda mais na área da educação, que não se tem um salário tão bacana e você é desestimulado todos os dias, porque é muito trabalho, muito cansativo, muito esgotante, mas a gente precisa. Mas a gente vê também aqueles que fazem por amor à profissão, por amor, por ver o desenvolvimento de uma criança, ver ela avançando em uma área. E é esse tipo de pessoa que a gente tem que acertar e contratar. Então por isso que hoje o treinamento é cultura e e RH. Cultura e RH, os dois têm que andar junto. E a gente precisa alinhar esse fator lá na escola. É isso. Espero que tenha dado uma breve noção aí pra vocês. Enfim, o vídeo, de criar o vídeo todos os dias até meu aniversário, ele não tem um foco. Falar só sobre marketing digital, falar só sobre criação de conteúdo, falar só sobre edição de vídeo, não. Vou falar do que eu tiver vontade. E a minha ideia é criar vídeos todos os dias. Então, a ideia aqui é não falhar, tá? E você? Pelo que você tá lutando todos os dias? Eu poderia estar dormindo até agora, porque ele só vai vir buscar 7 horas, agora é 6h30. Mas eu tenho um objetivo. Eu tô lutando por uma causa maior do que o meu sono. Então todos os dias eu acordo e venho fazer meu papel aqui. Tá bom? Tamo junto. Falou.